Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Guilherme Costa, sou aluno do curso de licenciatura em Pedagogia pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, através do consórcio CEDERJ. Estou aqui gravando essa videoaula como método avaliativo da disciplina Estágio em Educação de Jovens e Adultos, estágio em EJA. Nos foi proposto que no início do semestre construíssemos um plano de aula e agora, como método avaliativo do final do semestre, a proposição é que gravemos uma videoaula nos valendo, utilizando esse plano de aula como base para essa nossa aula. Bom, eu escolhi o plano de aula 1 que eu enviei como método avaliativo da primeira parte do semestre. É uma aula de geografia voltada para o primeiro ano do ensino fundamental aplicado à EJA, ao grupo de referência da EJA, né? Essa proposta ela é de uma aula só, 50 minutos mais ou menos, aproximadamente, e ela tem como tema o sujeito e seu lugar no mundo. Então, eu peço que no começo dessa aula nós reflitamos juntos que sujeito a gente está falando? Quem é esse sujeito? Nós somos sujeitos de direitos e deveres como cidadãos. Então, eu gostaria que a gente pensasse um pouco quem nós somos no mundo, né? Onde nós estamos agora, como nós vivemos, como nós nos relacionamos com os outros, com a nossa família, com os nossos vizinhos e com o espaço que a gente ocupa. Gostaria que vocês tirassem um momento agora para refletir sobre isso e a gente retoma daqui a pouquinho. Bom, retomando, a unidade temática dessa aula é formas de representação do pensamento espacial. Bom, pensar e representar o pensamento espacial é uma coisa que pode ser feita de muitas formas. Primeiro, a gente precisa deixar claro que o pensamento espacial é um componente da noção do raciocínio geográfico. Tem como conceitos fundamentais o tempo, a escala, o tamanho, os processos de desenvolver, de construir esse mapa. Então, eu gostaria que na elaboração desse mapa a gente usasse esses conceitos de tempo, de escala, de localização como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora, através, ao lado de, e entre outros. Essa aula tem como objetivo criar mapas mentais e desenhos com base nos itinerários que a gente pensou. A gente vai conseguir elaborar no final dessa aula mapas simples para localizar elementos do nosso local de vivência, considerando essas referências espaciais. E tendo o nosso corpo como ponto de partida, como ponto de reflexão e como ponto de referência. Bom, a gente vai fazer isso de uma forma distinta, né? É possível representar os mapas na geografia de uma forma fidedigna, com escala, que tem topografia, que tem todos os desenhos lá fiéis, e esse aspecto da geografia é chamado de cartografia, essa representação do espaço, mas o que a gente vai fazer aqui é uma representação artística, um desenho artístico para representar o nosso espaço geográfico. A gente vai se valer, moçada, do começo aqui, nesse começo, do trabalho de um artista inglês chamado Simon Evans, que ele se propõe a construir mapas e cartografias e diagramas, mas não são mapas comuns. Ele costuma usar restos de papéis amassados, usa lápis, caneta, fita adesiva, materiais diversos e vai construindo os desenhos, depois reúne todos esses desenhos numa colagem maior desses mapas que não são convencionais, a gente não tem isso no nosso cotidiano, certo? Bom, a gente pode representar uma imensidão de possibilidades. A gente pode representar os mundos imaginários, a gente pode representar partes do nosso corpo, a gente pode representar sintomas com esse desenho artístico. E o que a gente vai fazer aqui é representar o nosso bairro, o bairro que a gente vive, mas não de uma forma simplista. A gente vai chegar lá. Bom, partindo desses dois trabalhos dele, essas duas obras intituladas Tudo Que Eu Tenho, em inglês no original Everything I Have, e Casa Natal, do original Home Country. Vou mostrar aqui para vocês o desenho. Tudo que eu tenho,
que é meio que um catálogo de tudo que ele tem em casa, um diagrama da casa dele, com tudo que ele possui. E essa obra é chamada Casa Natal, onde ele constrói um mapa afetivo da cidade onde ele nasceu. Ele vai criando, moçada, rotas que ligam os lugares marcantes da vida dele. Como vocês perceberam, nesse segundo desenho, nesse segundo mapa, ele faz uma relação do espaço real com os sentimentos, com as lembranças que ele tem da cidade que ele nasceu, que é Londres, criando um mapa afetivo dessa cidade. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos usar o aspecto real, o âmbito real do nosso bairro, mas para criar um mapa que se relaciona com os nossos sentimentos. Um mapa que se relaciona com o que a gente sente, como a gente se sente naquele lugar e como a gente ocupa aquele espaço. Para vocês perceberem, agora numa escala maior, essa é a obra Home Country, né? Casa Natal. Esse é o desenho que ele fez, o mapa artístico que ele fez. E esse é o metrô de Londres. É o esquema, o diagrama do metrô de Londres. Se vocês repararem, eles são idênticos. E o Simon Evans construiu em cima da representação do metrô de Londres a proposta de mapa dos lugares afetivos dele. Então, primeiro que a gente vai fazer é pegar uma cartolina. Nós vamos pegar uma cartolina. E aqui em cima, com uma caneta grossa, nós vamos escrever o nome do nosso bairro. Eu, por exemplo, moro no centro. Mas isso não é informação suficiente, correto? Eu posso morar no centro de muitas cidades. O Rio de Janeiro possui uma região metropolitana muito ampla que se intercala e que dialoga com a cidade do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, moro em São João de Meriti, aqui representado pelas iniciais S, J e M. São João de Meriti. Aí, pessoal, depois que a gente identificar o bairro que a gente mora, né, o lugar que a gente vive, nós vamos fazer uma linha paralela aqui nessa cartolina. E aí vamos começar a fazer uma lista dos lugares mais importantes para a gente. E aí, novamente, vocês vão representar isso da forma que vocês conseguem. Os fonemas, as letras que vocês imaginam que são utilizadas para descrever esses lugares, ou um desenho. Representem da forma como vocês conseguem. Por exemplo, eu posso representar a minha casa, e aí aqui eu escrevo minha casa. Posso também representar a casa dos meus avós. Agora, pensando em espaços que são sociais, que são divididos pela comunidade como um todo, o que eu posso representar aqui? Talvez a Rua da Matriz, que é uma rua muito conhecida do meu município. Talvez a Igreja da Matriz. E aí eu vou construindo uma lista de lugares que são interessantes de serem representados no meu mapa afetivo. Que lugares que vocês gostam de estar? Por exemplo, eu gosto muito de estar em um bar aqui próximo. Então eu posso botar aqui o nome desse bar. Também cabe num mapa afetivo, quando a gente vai pensar sentimento, tudo que a gente não gosta. Por exemplo, eu não gosto de estar em que lugar? Eu não gosto de estar no hospital. E tem um hospital aqui próximo chamado Santa Terezinha. Então, eu vou colocar Hospital Santa Terezinha. E assim eu vou criando minha lista de palavras que representam o espaço geográfico que eu estou inserido. Então, aqui a gente vai criando uma relação de locais descritos, né, traduzidos em letras, em fonemas, em sílabas, e depois nós vamos fazer uma representação artística através do desenho. Bom, acho que esses lugares são suficientes, então eu vou em seguida enumerá-los, né? Minha casa vai ser o número 1, a casa dos meus avós número 2, a Rua da Matriz número 3, a Igreja da Matriz número 4, o bar que eu gosto, número 5, e o Hospital de Santa Terezinha, número 6. Numerei todos esses locais aqui. E aí agora nós vamos começar a representar, através de um desenho, esses pontos e como eles se relacionam, as ruas que estão à frente,
trás, à esquerda, à direita, o que está em cima da igreja, né, um sino, o que está em frente ao hospital, o que tem em frente ao hospital, uma agência bancária. Vamos começar a fazer essa representação artística do espaço que a gente está inserido. Então eu peço que vocês peguem canetas coloridas, lápis, tesoura, o que vocês acharem melhor para fazer esse trabalho e vamos botar a mão na massa. Bom, retomando, após a gente fazer, né, o desenho, a representação artística desses locais, nós vamos adicionar os números para criar uma legenda, né? Para a gente criar a legenda do que a gente está listando no nosso desenho. Por exemplo, a minha casa fica aqui nessa rua número 1 e a dos meus avós na rua número 2. O número 3 é a Rua da Matriz. Número 4, a igreja. Número 5, o bar, que eu gosto. E número 6, o hospital. E aí, pensando que está em frente ao hospital, uma rotatória. Pensando que está atrás do bar que eu gosto, um galpão. Pensando que está em frente à igreja, um jardim. Só que isso não é suficiente para a gente representar de maneira artística o nosso desenho, o nosso mapa. Então, eu gostaria que vocês agora começassem a adicionar elementos de linguagem não verbal a esse mapa. Por exemplo, a casa dos meus avós, que é um espaço de muito acolhimento, de muita afinidade, de muita afeição, eu quero representar também com um coração bem vermelhinho. Então, eu desenho aqui um coração vermelho. E a minha casa, que é um lugar de descanso, que eu venho para dormir, eu quero desenhar uma lua azul, porque é quando eu me deito e é pela noite que eu vou descansar. Então, eu vou começando a adicionar elementos de linguagem não verbal nesse meu mapa. Eu vou dar algum tempo para vocês e vocês vão começar a complementar o mapa de vocês. Bom, eu terminei as representações do meu desenho, né? Uma cruz vermelha para o hospital, grama verde no jardim, uma cerca impedindo a passagem para o galpão, o telhado da igreja em amarelo e portas duplas, minha casa dos meus avós, a minha casa. E aí a gente começa a ter noção de como a gente vê e ocupa o nosso espaço. Por exemplo, eu saio de uma rua e vou a outra e estou na casa dos meus avós. Eu saio na minha casa, desço a rua e viro à esquerda e estou no bar que eu gosto. Agora a gente vai começar a traçar com lápis esses itinerários que a gente faz. Então a gente vai pegar nosso lápis e vai começar a fazer aqui o tracejo dos locais que a gente vai ou que a gente não vai. Ficou assim. Agora, eu quero que vocês peguem aqui na minha mesa essas folhas de color 7 coloridas, que a gente vai inserir algumas outras informações no nosso mapa. A gente vai cortar o color 7 em pedaços menores e vamos adicionar informações, pequenos textos sobre esses espaços que a gente escolheu representar no mapa. Então, a gente vai falar sobre a igreja, por exemplo. A igreja é uma igreja católica, e aí eu vou adicionar essa informação aqui no color 7, que é uma igreja católica, que ela é muito antiga e que ela é branca, por exemplo. E aí eu adiciono essas informações aqui para quando eu recortar, eu poder colar esse quadradinho em cima da representação da igreja, adicionando informações no meu mapa. Quanto à minha casa, eu quero dizer que ela é espaço tranquilo. Então, eu vou criando uma lista de palavras, e vocês também, que descrevem esse espaço. A minha casa é um espaço de descanso e contemplação. E a casa de vocês? Quais são as palavras que melhor descrevem esse espaço? E a gente vai
escrevendo, criando a nossa lista de palavras, para depois a gente pegar a tesoura, recortar esse pedaço de color 7, dobrar como se fosse um post-it e colar no nosso mapa. Agora, eu gostaria que vocês levantassem um por um e falassem um pouco sobre o seu mapa, sobre o seu bairro, sobre como vocês se sentem nesse espaço, por que vocês escolheram representar o que aí está representado. E aí, eu gostaria também que vocês começassem a se atentar na proximidade do bairro que vocês moram com o bairro dos colegas que estão ali apresentando, para a gente, no final, construir um mapa maior, utilizando todas as representações que vocês elaboraram. Enquanto isso, eu vou pedindo que vocês vão se organizando para essa fala e depois vocês vão me entregando para eu poder corrigir aqui o texto, né, que vocês elaboraram, as listas de palavras e para a gente ir colando aqui no mural esse mapa maior contendo todos os mapas, todas as representações que vocês elaboraram e a forma como elas se relacionam na cidade que a gente ocupa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.